Olá, mulheres, bom dia! Minha saudação hoje para vocês está baseada em Apocalipse 1:3. Bem-aventurada aquela que lê e aquela que ouve a palavra de Deus e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A você, mulher, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui é Karina Alvarenga Palmeira e nós estamos caminhando para o fim da leitura tão especial do livro Mães Intercessoras, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Partimos agora para a conclusão. Deus está procurando mães intercessoras, pais intercessores, reparadores de brechas, guerreiros de oração, gente que não abre mão de ver os filhos salvos, cheios do Espírito e usados valorosamente pelo Senhor. Certamente, essa é uma nobilíssima missão. Na verdade, a maternidade e a paternidade constituem-se numa das mais sublimes missões da humanidade e uma das mais complexas. Há muitos homens e mulheres que ganharam notoriedade na sociedade e perderam seus filhos. Galgaram os degraus da fama e do sucesso e sofreram as derrotas fragorosas dentro do lar. Há aqueles também que jamais subiram ao pódio da fama, mas construíram famílias sólidas e edificaram relacionamentos saudáveis dentro do lar. A Bíblia aponta vários exemplos de homens que foram grandes líderes e tornaram seus nomes célebres, alcançaram vitórias retumbantes contra seus inimigos e figuram entre os nobres na constelação dos grandes deste mundo, mas fracassaram rotundamente no campo da família. Homens como Isaac, Davi e Josafá são enaltecidos ainda hoje pelas suas virtudes e conquistas fora dos portões da família, mas sofreram derrotas amargas no contexto familiar. Ser pai ou mãe não é uma missão simples. Essa missão exige preparo, análise, avaliação e inteira dependência de Deus. Temos não apenas o privilégio de gerar filhos, mas também a responsabilidade de educá-los. A educação dos filhos é um investimento que exige compromisso, coerência e muito trabalho. A Bíblia diz que devemos ensinar os filhos, sobretudo com o exemplo. Devemos fazê-lo com perseverança e criatividade. Dentre várias áreas vitais na educação dos filhos, destacamos 3 indispensáveis. Em primeiro lugar, os pais e as mães precisam cuidar da formação moral dos filhos. Hoje vivemos numa sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. A pós-modernidade traz no seu bojo 3 tendências perigosas: a pluralidade, a privacidade e a secularização. Vivemos num mundo onde há muitas ideias, conceitos e valores. O mundo cada vez mais rejeita a ideia de uma verdade absoluta. Os padrões morais graníticos e absolutos são considerados extremos fundamentalistas e radicais. Eu já ouvi isso muitas vezes. O mundo pós-moderno é uma grande arca que abriga toda sorte de pensamentos, religiões e filosofias. Acabou-se a ideia do conflito, da apologética, da discussão. Cada pessoa tem espaço para viver a sua crença, a sua filosofia de vida, o seu padrão moral. E nesse contexto, os pais não interferem na vida dos filhos. Cada um tem uma vida autônoma. A ética pós-moderna é profundamente privativa. Cada um vive a sua vida sem ter de prestar contas a ninguém. Não existe um código de ética com valores absolutos. Cada um tem a sua verdade, os seus princípios e os seus valores. A ética é individual e privativa. Assim, no conceito pós-moderno, os pais não têm o direito de interferir na conduta dos filhos, não têm o direito de impor-lhes um padrão de conduta. As pessoas passam a viver dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas sem nenhum comprometimento, aliança ou sentimento de pertencimento. Também prevalece na cultura pós-moderna a secularização. O homem é o centro de todas as coisas. Tudo deve girar em torno do homem para agradá-lo e para promover o seu prazer imediato. Não há espaço para Deus e nem para a verdade.
Nesse ambiente confuso, os pais cristãos precisam voltar-se para a palavra de Deus, a verdadeira, infalível, inerrante e suficiente para forjar o caráter de seus filhos. Nossos filhos precisam ter caráter no meio de uma geração onde a corrupção trafega desde as mais altas cortes até os barracos mais pobres. Precisamos aprender a ser verdadeiros no meio de uma geração que tem vergonha de ser honesta. Precisam aprender a prática da justiça, onde os escândalos de toda ordem são a principal atração dos meios de comunicação de massa. Precisam aprender a amar mesmo num mundo marcado pelo ódio e pelas guerras. Construir o caráter dos nossos filhos é mais importante do que construir impérios. Nossos filhos precisam mais de ensino e sabedoria do que de fortunas. O bom nome vale mais do que riquezas. Em segundo lugar, os pais e mães precisam cuidar da vida espiritual dos filhos. Nossa sociedade está profundamente secularizada. O ter está se tornando mais importante do que o ser. Os pais e as mães investem muito na formação intelectual e profissional dos filhos, mas, via de regra, os deixam órfãos na área espiritual. 3 coisas são essenciais na formação espiritual dos filhos. Primeiro, os pais e mães precisam ensinar seus filhos a amar e a temer a Deus de todo o coração. O único antídoto que pode proteger os jovens da sedução do mundo e das paixões da mocidade é o amor a Deus. José do Egito resistiu à sedução da mulher de Potifar, lindíssima, porque ele entendeu que a infidelidade é um pecado contra Deus. A consciência de que a maior malignidade do pecado é atentar contra a santidade de Deus é o que nos livra dos laços do pecado. Segundo, os pais e mães precisam ser modelos para os seus filhos. Não ensinamos apenas com palavras, mas sobretudo com exemplo. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Os pais e as mães precisam ser coerentes. Eles precisam viver o que ensinam e ensinar o que vivem. Eles precisam ser o espelho dos seus filhos. O espelho é mudo, mas é eloquente. Terceiro, os pais e as mães precisam orar pelos seus filhos. Os pais são sacerdotes do lar. Eles devem não apenas falar de Deus para os seus filhos, mas, sobretudo, falar de seus filhos para Deus. Eles devem constantemente apresentá-los ao trono da graça. Eles devem interceder por eles, chorar por eles, jejuar por eles, e jamais abrir mão de vê-los como coroa de glória nas mãos do Senhor. Mãe, não desista dos seus filhos. De nada adianta os pais ganharem o mundo inteiro e perder seus filhos. A herança de Deus na vida dos pais não é dinheiro, riqueza ou fama para os filhos. Precisamos criar os nossos filhos para a glória de Deus. Eles devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. Nenhum sucesso compensa o fracasso dos filhos. Em terceiro lugar, finalmente, os pais e as mães precisam cuidar da vida relacional dos filhos. É triste constatar que há conflitos de geração dentro da família. Os pais não conseguem falar a linguagem dos filhos. Os filhos não conseguem compreender os seus pais. Há intransigência, indiferença e distância nos relacionamentos dentro do lar. Em vez de ser um lugar onde a fragrância do amor e o perfume da harmonia prevalecem, o lar tem sido muitas vezes uma arena de brigas e um picadeiro de agressões veladas, verbais e até físicas. A comunicação precisa ser restabelecida no relacionamento entre os pais e os filhos. O coração dos pais precisa ser convertido ao coração dos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Os pais precisam ser sensíveis às necessidades emocionais dos filhos, precisam aprender a ouvi-los, precisam construir pontes de amizades a fim de que os filhos encontrem neles apoio, encorajamento e compreensão. O lar precisa ser um lugar de refúgio e não um campo de batalhas e contendas. Os pais precisam aprender a falar com seus filhos, falar a verdade em amor,
Falar na hora certa, com a motivação certa, com o tom de voz certo. Os pais precisam disciplinar os seus filhos com brandura, com coerência e com espírito de amor e mansidão. Não devem provocá-los à ira, mas incentivá-los, ensiná-los e abençoá-los. Os pais precisam ser presentes e participativos na vida dos filhos. Eles precisam ser seus melhores amigos, ajudando-os a chegar à maturidade física, emocional, moral e espiritual. Então, há 3 áreas vitais na educação dos nossos filhos pelas quais nós precisamos estar muito atentas. Primeiro, cuidar da formação moral deles. Segundo, cuidar da vida espiritual deles. E, por fim, cuidar da vida relacional deles. Deus está procurando pais e mães segundo o seu coração. Pais e mães intercessores que amem a seus filhos, que lutem por eles, que vivam para eles e os ensinem a viver para a glória de Deus. Mãe, Deus está procurando você. Aqui nós terminamos a leitura do livro Mães Intercessoras, Conquistando o Coração dos Filhos através da oração, do pastor Hernandes Dias Lopes. Amanhã eu trarei para vocês, em nossa meditação devocional, um bônus. Nós vamos finalizar esse estudo de Mães Intercessoras com uma aplicação bem prática. Eu tenho sido procurada por mães de todo o país perguntando: Karina, como eu começo a fazer isso, esse estudo com os meus filhos? Amanhã eu trarei dicas preciosas para vocês. Até lá, um grande abraço, Deus te abençoe e vamos juntas!